Fé para vencer. Ouvintes, os homens querem explicação. E por isso não se pode viver pela fé. Porque a fé não se pode explicar. É como Deus, é Deus. Deus não se explica. Deus não é objeto de estudo para uma linha explicar de uma forma, outra linha já explicar de outra maneira e assim por diante. Quem perde em tudo isto é o homem, não é Deus. Questione, porque desde o princípio é isso, é questionar. Questionar, interrogar, pedir explicação. O filho hoje quer explicação do pai, da mãe, a filha também. A esposa, a mulher, quer explicação. O homem quer explicação. Agora veja. O amor se esfriaria. É profecia. Não adianta ninguém estar soprando fogo para não deixar o amor esfriar. Isso é profecia. Isso é assim diz o Senhor. E o Filho do Homem não encontraria fé na terra. A fé dos profetas. A fé dos apóstolos, a fé no Deus verdadeiro como Ele é em sua essência, em sua integridade divina, Pai, Filho e Espírito Santo, sem nunca ser três pessoas distintas. Mas essa fé não existe praticamente. Em relação à população, à explosão demográfica do mundo, da Terra, em que a maioria absoluta quer Deus explicado. Isso quando se trata dessa gente que está dentro do cristianismo, entre aspas. É um Deus explicado. Por isso se torna um Deus teórico. Mas a grandeza de tudo isto é você imaginar que existe uma realidade acerca de Deus, Ele é o que Ele é, Ele não se explica, Ele não explica, Ele não discute e nem os seus também não discutem. Ele só pode ser agradado através da fé. Hebreus capítulo 11. A fé que, por sua vez, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem.
Veja só como deturpar o sentido da fé. Leva o povo a crer somente naquilo que pode apalpar, pode sentir, pode ver. Mas aqui temos, não se pode explicar a fé. É algo que se crê. E ela é tão sólida que não há nada mais que tome o lugar dela. Voltando ao fato de que o amor tem esfriado, você fala de tanto amor nessa terra, mas o verdadeiro amor, como a verdadeira fé, não existe no mundo chamado cristão. Uma vez esfriando o amor, segundo o assim diz o Senhor, então, claramente, não existiria mais fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé chama as coisas que não são como se já fossem. Então não é para essa limitada dimensão, não é simplesmente para alcançar prosperidade de poucos dias e prazeres que passam muito ligeiro. Então, sabendo disto, nós pretendemos alcançar essa fé e vivermos através desta fé. E se isto acontece na vida do indivíduo, da pessoa, do crente eleito, essa pessoa se torna mística e ela não pode também ser explicada. Essa pessoa não tem explicação para ela, ela não dá explicação, ela não discute, porque afinal de contas ela é como Deus. Esse indivíduo, esta pessoa, tem se tornado um pequeno Deus, porque é essa fé que não discute, que não explica e que não se pode explicar, porque ela é Deus, está nele. Domina a sua vida. É natural. De uma forma espontânea. Não gemendo. Não lamentando. Não murmurando. Nós temos dois tipos no Velho Testamento que não falham definitivamente em relação a isto que estamos afirmando. Dois indivíduos, duas pessoas, Josué e Calebe, lá no deserto. Moisés foi o que foi. Moisés, tipo de Cristo. Ele teria realmente que morrer antes, mas ele ressuscitou. Ele foi visto no Monte da Transfiguração. Ele ressuscitou. Deus o ressuscitou. Mas ele não estava no final da história. Quem estava era Josué. Josué e Calebe foram distinguidos em toda a história de Israel por serem os únicos dois que saíram do Egito e entraram em Canaã.
de quase 3 milhões de pessoas. Eles foram os únicos que saíram do Egito, que passaram pelo Mar Vermelho, foram batizados em Moisés, que entraram em Canaã. Ora, isso nos anima, nos estimula, nos adverte também, porque se é que nós pensamos em chegar lá onde eles chegaram, nós temos que ter a mesma fé que eles tiveram. Você vai examinar, vai ler agora Hebreus capítulo 11 de uma forma diferente. É a mesma fé, é o mesmo Senhor, é o mesmo batismo, é o mesmo Deus. Isso tem que ser desvelado para você. E sempre afirmamos, isso é de uma forma espontânea. Não se pode aceitar isso simplesmente por espírito religioso. Não se pode aceitar a mensagem e viver a mensagem dessa fé como que gemendo, empurrado, forçada. Isso vem de dentro. Isso é que a eleição mostra de onde viemos. A predestinação mostra o nosso destino, para onde estamos indo. Então é espontâneo, é natural uma ovelha produzir lã. E cada árvore dar seus frutos segundo a sua natureza. É natural. Esse é o grande desvelar de Deus. Agora, meus irmãos, meus ouvintes, tudo que nós temos de ter para exercermos esta vocação, esta eleição que não é por mérito, não é por apelo, não é por cultura, não é por cultura, sabedoria humana, não é pelo intelecto. A fé que é de Jesus Cristo. Não é essa fé comum em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Paulo disse, a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Ele se encarnou como Deus, sangrou como Cordeiro de Deus, expirou no Calvário, foi à sepultura, no terceiro dia ressuscitou. E o que era do céu, volta para o céu. Então ele voltou. Ele voltou como primícia. Ele é o molho, aquele molho movido. É a primeira colheita da lavoura. É a primícia. Ele é a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou por nós. Ele ressuscitou por mim, por você. Ele ressuscitou por quem? Por
todos, mesmo pelos ímpios. Só que os ímpios não sabem que eles também vão ressuscitar, porque Cristo ressuscitou. Isso é tremendo. Pode deixar, vai ressuscitar, todo olho terá que vê-lo. Mas vão ressuscitar na segunda ressurreição para enfrentar o julgamento do trono branco. Eles não puderam viver pela fé. Tiveram que viver pela razão. Arranjaram meios para si, conforme suas próprias concupiscências, para cauterizar suas consciências. Tiveram bastante doutores para ensiná-los de uma forma que podia agradar, acudir às suas posições sociais, suas condições financeiras. Então aí está agora tudo que você precisa conhecer, precisa alcançar. A fé que você tem é de quem, de onde veio e para onde vai? É a fé de Jesus Cristo? Então, tenha paz, tenha saúde, em nome de Jesus Cristo. Amém.